Olá, hoje no Espaço Aberto nós vamos falar sobre música. Está conosco a Manu Sajoro para falar dos seus Clarões. Clarões é o disco de estreia da Manu, que ela, depois de um tempo de andanças e muitas experiências com seus acordes, traz pra gente para inaugurar o seu projeto autoral. Imagino que deva ser um tanto quanto complicado você tentar tratar o todo, que a gente estava falando fora do ar aqui, depois de tanto tempo em um produto específico, porque ele tem uma identidade aqui, né? É difícil, hein? Mas, bom, primeiro quero agradecer muito à Rádio Câmara, vocês aqui, pelo espaço. Gosto muito de estar aqui e especialmente falando com o Nelson, porque é tão real a nossa conversa sempre, né? Mas é uma verdade, assim, eu tô com 36 anos, então tô na música, tô com bandas e projetos há muito tempo e colhendo muitas informações e realmente com muitas andanças, com projetos diversos. Então, quando você vai pensar em colocar isso num disco, né? Claro, eu tenho projetos muito diferentes, tive projetos muito diferentes entre si, então eu fui o primeiro, assim, indicativo, o que indicou o caminho foi a minha composição, né? Tudo bem, eu tenho banda de rock and roll, eu tenho um monte de coisa, mas o que é que eu componho, né? E aí eu comecei, a partir do que eu estava compondo, imaginar o disco. De toda forma, ele foi muito difícil dele, e aí vamos fazer de verdade o disco? E aí então chegou a ser o Mar, que fez a direção artística e me ajudou muito. Porque é alguém que tem um olhar de fora, que quando a gente está muito dentro, a gente fica, nossa, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso, né? E aí ela foi, então, vamos lá, vamos escutar suas composições, o que é que você gosta, né? As pessoas que eu gosto também, como amigos, parceiros, que eu digo amigos da música, porque quando a gente começa a conviver, né? Por exemplo, Levi Ramiro é alguém que eu tenho trabalho há tantos anos, que virou um grande amigo, e que eu admiro muito e me identifico muito, muitas canções dele. Então, também, eu quero muito cantar a música do Levi. Eu trouxe Coronga dele aqui pra gente conhecer. Legal. Então, quero cantar Levi, quero cantar outras coisas além das minhas músicas. Então, foi por aí que a gente começou a nortear o trabalho. Depois de um tempo de andança, você pode ter ouvido, usando aqui da Selmar, e tentando me imaginar um pouquinho no seu lugar. Falar, bom, mas olha, eu tenho aqui esse balaio inteiro de toda a minha experiência e eu pontuo essa música. Aí falo, olha, essa música é muito boa, mas ela pode não ter um fio de identidade em relação às outras. A questão de um disco ter uma história para contar ou não necessariamente ter uma história linear. Então, o que eu senti desse trabalho, a gente não teve não é esse cuidado, a gente teve muito cuidado, mas como são caminhos diversos, eu não podia deixar de mostrar essa amplitude, assim. Então, as mesmas canções que eu componho, se você pegar só as minhas, elas são muito diferentes entre si. E a gente não pensou em, então vai só o que tá mais nessa linha, pra gente ter um conceito muito forte de arranjo, né? Essa concepção estética ficar muito bem fechada. Não, até existe isso, uma concepção, claro, mas ela é abrangente. Porque eu precisava, nesse primeiro trabalho, mostrar tudo isso. Essa diversidade. Talvez isso seja uma da questão das trilhas, para você comentar também, das vantagens de um trabalho independente, porque ele é bem mais difícil, mais comum. Quem não conhece o circuito comercial, para emprestar aqui um pouco dessa experiência, quando você entra em uma gravadora em específica, que não é questão de falar se está certo ou está errado, mas você tem um pacote previamente fechado. Sim, em relação a um conteúdo. Sim, eu me permiti essa liberdade. Eu acho que de repente dentro de uma concepção de produção, como você disse, gravadora, talvez esse trabalho não pudesse ser assim, né? Talvez ele tivesse que ser mais direcionado ainda. Eu acho que ele é super direcionado, entende? Mas dentro da riqueza de uma alma, que não é uma coisa só. Tem várias experiências. Como é que eu ia deixar alguma de fora? Então, essa liberdade do primeiro trabalho, independente, me permitiu trazer tudo isso à tona. Fala, eu perguntei para você, por que Clarões? Você usou uma expressão que me pareceu bastante simbólica, revelação.
É quase como uma revelação mesmo. Tudo que estava escondido, tudo que estava no escuro. Tudo que eu não mostrei ao longo de tantos anos. Então vem como um clarão, assim, chega e revela mesmo. Tem um outro processo para você digerir, para comentar um pouquinho conosco. Tudo bem, mas você tem, quem acompanha você, que é muito tempo como nós, sabe que você tem, além de mais de uma vertente, de navegar em mais de um espaço. Você está no rock, mas você experimenta o regionalismo, você conversa com outros produtos de tipos específicos da música popular brasileira, e na hora de juntar tudo isso, você fala, bom, não cabe tudo aqui dentro. Não Aí cabe tem, como tudo. é que lida com a angústia de ter que escolher uma parte? Olha, eu achei que essa angústia seria muito maior. Eu falei, nossa, eu vou ter que deixar muita coisa de fora, o que é que eu vou fazer? Mas não, eu fui, conforme a gente foi costurando e as músicas foram chegando, eu me senti muito contemplada em tudo que eu aprendi. Depois que você escutar tudo, talvez você identifique que tá tudo aí, né? Às vezes um pouco mais, de uma forma mais suave, de uma forma, né? Tem até um rock and roll aí sem guitarra, por exemplo, Muito né? legal. De que forma, para aproveitar essa experiência das suas andanças, você beber de mais de uma fonte que a gente conversou, mas ter experiências muito específicas? A gente já fez aqui com você vários bate-papos sobre a troca de experiência do circuito Décio Marques. Você falou, fui em Minas Gerais, encontrei tal pessoa, aí ele tinha uma veia muito específica ou especial sobre arranjo, isso me trouxe uma outra bagagem. Você foi costurando isso ao longo do tempo? Eu fui porque eu sempre andei já muito, né? Depois de entrar pro Dandô, já comecei também a fazer os circuitos do Dandô, que é esse circuito de música Décio Marques, que foi um violeiro que andou demais e conheceu muita gente. A história dele é justamente essa: chegar aqui, conhecer alguém, conhecer uma música, levar uma poesia para frente, encontrar um outro que pudesse musicar aquilo, e conectando muita gente no caminho. Então, quando o circuito chegou até mim, a história do Décio chegou até mim, eu me identifiquei totalmente, porque já era o que eu fazia, né? Com 19 anos eu saí de carona pelo Brasil em violão. Então eu rodei 9.000 quilômetros de caminhão mesmo, em praça, em calçadas, e dormindo em cima de barcos, e buscando a nossa cultura popular e atenta aos cantadores e às manifestações culturais do país. Então, desde os 19 anos, né? Já era uma história, já era uma maneira muito instintiva minha de buscar o conhecimento. Quando você pega 14 canções e vai fazendo o ajuste desse trabalho com essas partes do todo aqui em cada um dos arranjos, se você também, se fluiu naturalmente para você, não, a terceira Clarões é que vai dar o nome a essa primeira história. Se com você isso foi algo tranquilo, natural? Peraí, Nasceu antes o nome em relação ao todo aqui, a definição do nome. O nome foi a última coisa que me apareceu. Mas a última, assim, o disco estava pronto, masterizado. Eu falei, uau! Que nome eu dou? Que nome eu dou para essa coisa que sou eu, e que eu tô tão misturada nisso tudo? Às vezes até é bom ter um distanciamento da hora para você conseguir de fato pegar alguma coisa que simbolize o todo, né? Que contém, abarque o todo. Foi muito difícil mesmo pegar um nome que abarcasse o todo, assim, foi difícil. Manu, você é bastante engajada. Aí quando eu leio aqui e vou ouvir depois, para tirar depois a minha própria impressão como consumidor auditivo, bicho homem. Bicho que o nome chama atenção naturalmente como jornalista. Se você tem um pouco, ou em alguma canção aqui aparece esse outro lado teu de também pontuar, de fazer protesto quando é necessário, de dar recados. Sempre fui questionadora, assim. A adolescência chegou para mim, não sei se criança, mas a adolescência chegou para mim e eu já falei, uau, e aí, que vida é essa? O que a gente faz? O que é o homem andando sobre a terra, né? Nossa, eu fui muito questionadora já de 15, 16 anos. Tanto que a primeira música que me encantou na história foi a música de protesto. Os festivais de protesto, os movimentos. Isso aparece aqui no Clarões também, então? Aparece de forma delicada, porque eu também... Foi uma aprendizagem muito grande, né? Eu nunca fui de brigar com agressividade, claro. Mas eu sempre questionei muito,
porque é muito meu, assim, olhar para o mundo e eu ando o tempo todo questionando tudo, né? Dentro de mim, ao meu redor, a maneira que a gente construiu essa sociedade. Então, Bicho Homem tem isso, mas de um jeito leve, de um jeito até engraçado, assim. E é parceria minha com o Manuel Carlos Rubira. O Rubira, aqui de Bauru. Legal. Eu vou deixar para você que nos ouve no ar o disco Clarões da Manu, que está aqui comigo, mas para quem tá na TV só e na página da internet do YouTube que está vendo a imagem, o telefone de contato para você poder ter informações ou, enfim, fazer contato com o autor, que é muito importante sempre. Então, para isso, para você que nos ouve, é o 14 98809 7518. Repetindo, 14 98809 7518. Como no espaço aberto a gente tira um substrato sempre da intenção do autor, se você tiver alguma curiosidade, liga para Manu, que é o número dela, para você que está no ar. Manu, muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente. Nossa, eu que agradeço. Agradeço sempre o espaço. Seus clarões revelem bastante sobre você. Obrigada. Bom, obrigado você que nos acompanhou. O disco de estreia como compositora está aqui na mão de Manu Sajoro, Clarões. Até o nosso próximo encontro.